Falando em fazer história, temos aqui o prazer de receber Eduardo Ferrari. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem aí pela TV Guarulhos e pelas redes sociais. Uma satisfação enorme sempre estar aqui e atender o seu chamado. E doutor Abner Vidal. Seja bem-vindo, Abner. Obrigado, Roberto. É um prazer estar aqui com o senhor. Boa noite especial também para quem nos assiste. E ao doutor Eduardo Ferrari. Boa noite. Rapaz, vou te falar um negócio. A gente vai chegando aqui e o pessoal já vai nos mandando um boa noite. A Ieda Marques está nos acompanhando. Juliano Lima, boa noite, parabéns pelo programa e por convidar Dr. Ferrari e Dr. Abner e prestigiar a classe de advogados de Guarulhos. Regina Célia Pegoraro também conosco. Dr. Werner Gelber, boa noite. Está mandando boa noite para o Dr. Eduardo Ferrari. Tiago Maia também, boa noite. Aí o Werner, ele corrige. Também boa noite para o Abner Alves Vidal. E doutor Felipe Hilton a todos. Vianney Principato, boa noite, Roberto, nosso presidente Eduardo Ferrari e doutor Abner Vidal. Prazer em assisti-los. Olha, aliás, um convidado nosso, um telespectador, ele mandou uma piada. Falou, hoje, Roberto, vocês só tem máquina aí. A família Suzuki e a família Ferrari aqui. Aliás, doutor Ferrari, deixa eu repetir essa pergunta. Por que abrir mão de uma reeleição em favor de uma outra pessoa, doutor? Muito bem, Roberto. A nossa Constituição Federal, ela é criada, ela tem como essência a democracia, não é? E ali, na minha visão, eu imagino que estar concorrendo à reeleição, de uma certa forma, arranha ali a Constituição e a democracia propriamente dita, não é? Esse é o ponto principal. Entretanto, tem aí o fator da sequência de um trabalho, de um projeto, de ações efetivas que a Ordem dos Advogados do Brasil em Guarulhos precisa tocar em frente. E nós temos missões. Não é? A minha missão era de 3 anos, foi finalizada com êxito, quer dizer, vai ser finalizada agora no final do ano, e nós temos a certeza e a convicção que o doutor Abner Alves Vidal, nosso pré-candidato indicado a concorrer às eleições, reúne todos os benefícios que a instituição precisa. Saber ouvir, agir em prol da sociedade e da advocacia. Ana Paula Menezes está dando boa noite para o Ferrari e para o Abner. Ricardo Melquiades, boa noite, Roberto. Mando um abraço a meu amigo, doutor Eduardo Ferrari e doutor Abner. Paulo César Soares está dando a paz, mandando a paz para nós, a paz para você também. Aurélio Bandeira está dando boa noite aos presidentes. Doutor Abner, é uma sorte, mas também uma responsabilidade receber uma Ferrari dessa, né, que é a Ordem, uma máquina potente que também pode se transformar num avião que não sai da pista, né? É muita responsabilidade, doutor. Muita responsabilidade, Roberto. Eu encaro essa pré-candidatura, nós estamos conversando ainda com a advocacia, estamos conversando com cada advogado, o máximo de advogado e advogada possível, para nós construirmos algo verdadeiramente democrático. Veja, é uma honra receber essa indicação do presidente Eduardo Ferrari, o presidente Eduardo Ferrari que foi um presidente na maior crise histórica da nossa história, da nossa quadra. Então veja, o doutor Ferrari fez uma gestão exímia, excelente. Então, eu encaro essa indicação, Roberto, sobretudo com muita responsabilidade, com extremo cuidado e com uma vontade de fazer o melhor para a advocacia e também para a sociedade. Eu vou pedir desculpa, é que eu estou com várias páginas abertas aqui e eu não estava com o nosso canal do YouTube. E tem muitas, eu vou só ler algumas, senão o pessoal vai ficar bravo. Inclusive, eles estavam falando da entrevista anterior, eu vou pedir licença aqui, a Vanessa Dias está dizendo que eram os melhores dentistas que ela conhece aqui na cidade, Cristina Beltrán também, Kátia Medeiros está falando dentistas lindos, a Cristiana Beltrán está dizendo que o casal Suzuki é maravilhoso, David Lourenço, Vander Schivinato,
Isso aí está mandando um abraço para o doutor Sérgio já. Cristiana Gaspareto, boa noite, doutores maravilhosos, agora com vocês. Simone Augusto, estão dizendo que vocês são os melhores. Kátia Mosena Nascimento, Júlio Albano, boa noite a todos. Essa aqui é para a doutora Rose, que estava aqui e está dizendo que é uma ótima profissional. Júlio também aqui. Milene Isaac Dias, Maria Pereira, Gimela Almeida. Eu não vou conseguir falar o nome de todos, mas quero agradecer a todos. Cecília Yamada, Maria Pereira, Roseli. Nossa, um monte de gente aqui. Lauro Suzuki, deve ser parente dele. Obrigado, desculpa essa falha minha, eu acabei não vendo esse outro canal aqui também. Muita gente nos acompanhando. Doutor Vidal, qual vai ser a diferença? Por que o advogado deveria votar no senhor e não votar no par? Tem mais um candidato que é o doutor... Provável que seja o doutor Edson, ele tem declarado nas redes sociais que será candidato, mas não sabemos ainda. Por que, se eu fosse advogado, eu deveria votar em você e não nos outros candidatos? Excelente pergunta, Roberto. Porque nós, esse grupo de trabalho, que não é de hoje, não é de ontem, faz um trabalho desde 2016, que o doutor Eduardo Ferrari continuou em 2019, e que pensa verdadeiramente num projeto, de fato num projeto. Não é um projeto centrado na pessoa, e sim em ações, em realizações. Veja como é a minha alegria de estar na diretoria do Dr. Eduardo Ferrari. Eu que participei de uma eleição de 2018, ganhamos a eleição de 2018, e como tesoureiro, qual a minha alegria, Roberto? A OAB Guarulhos, não sei se você sabe, se não sabe vai ficar sabendo agora, está participando do prêmio Inovare, que é um dos maiores prêmios, aliás, é o maior prêmio da comunidade jurídica no país. A OAB concorre com 3 projetos da OAB Guarulhos. Um projeto voltado para jovem advocacia, que é uma escolinha da advocacia que, por sinal, a seccional levou para o estado, com outro nome, mas é um projeto originariamente de Guarulhos. Ele é realizado em outras cidades e nós temos muito orgulho desse projeto, que é genuíno de Guarulhos. Um outro projeto que concorre ao Prêmio Inovare é o Polo Bom Sucesso. Roberto, nós precisamos de menos concreto e mais a OAB mais próxima das pessoas, mais perto da população. O Polo Bom Sucesso é um reflexo disso. O Polo Bom Sucesso abrange ali uma advocacia com 700 advogados aproximadamente. São colegas advogados que precisavam vir até o centro de Guarulhos para, por exemplo, usufruir das infraestruturas da OAB. Lá no Polo Bom Sucesso, o advogado tem computador, uma sala para atendimento, ele pode fazer os serviços da OAB ou que ele precise na OAB lá do Polo Bom Sucesso. Por isso, por tudo isso, e também a gente concorre a uma outra categoria, que é um e-book propriamente da mulher, que traz informações e é um projeto muito bacana da mulher. Como é a minha alegria de participar de uma diretoria que tem 3 projetos inscritos no Prêmio Inovare. Por isso, você é advogado, se porventura eu for o candidato, se porventura isso se confirmar, eu ficaria muito feliz em ter a confiança da advocacia guarulhense. Ivanildo Jabá está dizendo parabéns, doutor Ferrari, por não querer se perpetuar no poder. César Faustino, boa noite, presidente Ferrari. E Abner Vidal, gestão de excelência que precisa continuar. Tem uma pergunta aqui, eu estava tentando achar. Lemuel, boa noite, prezado Samuel, boa noite, caríssimos amigos e presidente doutor Eduardo Ferrari e nobre parceiro Abner Vidal. Ricardo Melquiades, também já falei. Bom, eu vou achar daqui a pouquinho, mas a questão é o seguinte, a pergunta, a prefeitura tem poder sobre a OAB Guarulhos, doutor Ferrari? Imagina, nunca, jamais. Algum tipo de ingerência? Absolutamente, absolutamente. A ordem é absolutamente... Jefferson Pedro da Costa. Jefferson Pedro da Costa, absolutamente independente. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição constitucional, uma instituição que está ali para servir a sociedade e a advocacia. A prefeitura não tem qualquer gestão. Aliás, nós nem temos agenda com a prefeitura, por exemplo, né? Nós ali trabalhamos de uma forma objetiva e a prefeitura desenvolve os trabalhos dela, não temos qualquer vínculo.
pessoal está nos acompanhando em Arujá também. Doutor Alexandre de Sá Domingues, boa noite, Roberto, grandes representantes da OAB Guarulhos, exemplo de trabalho competente e corajoso, parabéns pelo excelente trabalho. Adalto Alves também, Márcia Maria, Ju Constantino está nos acompanhando aqui, Cristina Gaspareto também aqui conosco. E eu cito até um exemplo, viu, Pois Roberto? Nas eleições que se passaram recentemente, nós abrimos as portas da nossa OAB para todos os candidatos. Todos os candidatos se fizerem presentes de uma forma telepresencial e dividiram o mesmo tempo. Ou seja, a transparência é total. O mesmo tempo que o prefeito eleito teve, os outros demais candidatos fizeram utilização ali disso. Ou seja, a OAB ela tem ali a sua frente institucional, deve dialogar com a prefeitura, mas não tem subordinação alguma. Doutor Abner, eu acredito que algumas associações têm uma responsabilidade além da própria categoria, seja a OAB, seja a ZEC, a CE e CIESP. O senhor também entende dessa forma que a OAB ela tem que fazer o trabalho de casa entre os advogados, mas também ela tem uma responsabilidade social sobre a cidade, sobre o estado, sobre o país. Ela não deve ficar calada sobre muitos assuntos. O senhor também entende dessa forma ou o senhor acha que a OAB só tem a responsabilidade sobre a categoria, ela tem que centrar fogo sobre a categoria? Sem dúvida alguma, Roberto, você tem toda a razão. A OAB tem um papel institucional. A OAB é uma entidade cidadã. A OAB, ela traz em seu bojo a defesa da sociedade, até de forma primordial a defesa do advogado. Portanto, e essa é uma responsabilidade, sobretudo, Roberto, legal. Porque, veja, a OAB tem competência para ingressar com algumas ações que outras entidades não têm. Então, a OAB tem sim uma responsabilidade e deve sim ser o fio condutor da sociedade nesse sentido. Então, a OAB tem uma responsabilidade muito grande e deve ser assim. O senhor entende dessa forma também, doutor? Exatamente, e assim o é. Nós temos diversos expedientes internos que apuram diversas ocorrências, diversas situações e a gente recomenda, a gente determina encaminhamento ao Ministério Público, ou mesmo à Delegacia de Polícia, né? Veja, Roberto, a ordem, ela está ali exerce o seu papel de fiscalização, que não é imediato, mas ela está ali, porque nós temos órgãos competentes e específicos para tanto. E essa participação da OAB constrói a nossa sociedade de uma forma real. A ordem não tem a necessidade de ficar propagando, divulgando e colocando ali, vamos dizer assim, expondo aquilo que ela busca, até mesmo porque muitas vezes existem pessoas, como a gente trabalha e a ordem busca isso, estar ao lado das pessoas, expondo as pessoas que muitas vezes procuram a OAB. Então, temos alguns casos que nós não divulgamos por uma questão natural, né? Mas efetivamente a ordem está ali, fazendo e ocupando os espaços e ao lado da sociedade. O empresário aqui de Guarulhos, Alberto Argentino Valadares, boa noite, Roberto, e aos convidados. Agradeço ao presidente Ferrari por ter apoiado o trabalho dos Consegues de Guarulhos, Ferrari. Sim, fizemos. Agora com a pandemia, as reuniões acabam sendo online, né? E a gente não tem aquele contato direto, mas tivemos uma reunião muito proveitosa na nossa sede, com todos os Consegues, dialogamos, trouxemos uma palestra motivacional para trabalhar o ser humano, não é? Porque os Consegues, eles estão ao lado da sociedade, reúnem ali os atores principais que fazem a mudança, escutam, e ali o Consegue traz tanto a população quanto as entidades, e é muito importante, Polícia Militar, representante do Judiciário, a Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos um representante, nós temos uma comissão de apoio à segurança pública, e o doutor Lemuel se faz presente, que é o nosso presidente, em todas as reuniões do Consegue que elas estão programadas. Doutor Lemuel, um grande abraço, e também um argentino, pessoa sensacional, muito bacana, um abraço para o senhor, doutor. Numa futura gestão, uma possível gestão, vocês também continuariam nesse trabalho com o Consegue, não só com o Consegue, mas também com o teu movimento de combate à corrupção, esse tipo de trabalho, vocês continuam? Continuaremos, essa é uma plataforma, esse trabalho com a sociedade, esse trabalho de auxílio à sociedade,
vai na linha da pergunta que você me fez anteriormente. É o papel da ordem. É o papel da ordem ser o fio condutor de uma sociedade melhor, mais justa e igualitária. A Vianney está dizendo que tem orgulho de sempre do nosso querido argentino. Cristiane, boa noite a todos, em especial os nobres colegas advogados, entrevistados. Aliás, vida difícil para os advogados, hein, Abner? Caso eleito for, você também vai pegar uma categoria que também está sofrendo com falta de recursos. Já está pensando nisso, que vai ter muita gente no seu pé chorando as pitangas. É verdade. Sociedade, nós vivemos uma das maiores crises da nossa história. Nós nós estávamos dentro de uma crise econômica profunda antes da pandemia, e a pandemia só fez aprofundar e agravar ainda mais a crise. Essa crise não é exclusiva da advocacia. Essa crise, ela é do varejo, ela é da indústria, ela é do comércio e também da advocacia. Por isso que o próximo gestor da OAB Guarulhos, ele precisa ter uma visão de futuro, uma visão de democratizar a advocacia, levar a advocacia até o advogado, menos concreto, ir mais próximo à pessoa, mais próximo ao advogado. Tem que ter visão de futuro, tem que entender que a advocacia, pós-pandemia, será uma outra advocacia. Nós precisamos falar de tecnologia, de inovação, e isso nós vamos nos propor a fazer. O Evanildo, ele fala alguma coisa nesse sentido. Ele fala, hoje com a crise que enfrentamos, tenho conhecido advogados que estão trabalhando como motorista de app. Qual o suporte que eles têm recebido da ordem? Pois é. Eu acho que seria mais para o Dr. Ferrari. Pode ser, sem problemas. Pode ser, vamos lá, doutor. Muito bem, veja, Roberto, não é só a ordem que está em crise, não é? Nós temos aqui em Guarulhos um apoio, e esse é um apoio que nós colocamos buscando suprir as necessidades básicas, né? E também na OAB São Paulo há um auxílio que vem direcionado para o advogado e para a advogada, e também nós temos a Caixa de Assistência aos Advogados de São Paulo, que recebe pedidos de diversas formas, de diversas frentes, e ali há uma solução dada àquele advogado. Evidentemente que a ordem não tem como expandir e subsidiar algumas coisas ao advogado, mas minimamente, não é? A ordem tem estado ao lado do advogado e da advogada. Evidentemente que é necessário a procura por parte do advogado. Então, se o advogado ou a advogada tem alguma dificuldade, procura a OAB, procure a CAASP, certamente serão assistidos. Quer complementar, doutor Vidal? E só fazer uma complementação no sentido de que nós estamos em Guarulhos, nós temos uma competência restrita a Guarulhos e nós temos a seccional, que é o Estado. A OAB São Paulo compete à OAB São Paulo esse guarda-chuva de proteção à advocacia. Então, não é da competência originariamente da OAB Guarulhos, mas sim do sistema OAB São Paulo. Veja, porque nós não temos aqui em Guarulhos autonomia plena, e não é só Guarulhos, é o estado inteiro. O sistema OAB é assim. Por que isso? Porque o que se arrecada em Guarulhos, ele vai para um caixa do estado para subsidiar pequenas cidades. Por exemplo, se o advogado ele vai em Tupã, ele precisa de um auxílio, tem lá uma OAB para que ele use o computador, para que ele tenha assistência, para que ele atenda o cliente dele. Se ele vai em Catanduva, se ele vai em Pindamonhangaba, se ele vai em Santa Isabel, tem uma OAB. Então, o sistema ele é repartido. Por isso que a OAB São Paulo faz essa gestão. Há uma reclamação, obviamente, uma grande subseção como a de Guarulhos, que é uma das maiores do estado. E não tem uma sede própria? A sede própria é uma questão delicada e nós podemos entrar nessa questão. As pessoas têm falado isso com relação a interior e uma sede própria com relação em Guarulhos. É algo que a advocacia precisa debater, a advocacia precisa entender. Acompanhe comigo, Roberto. Nos últimos 20 anos, a OAB Guarulhos ela teve 3 sedes distintas. Não sei se você se lembra, nós tínhamos uma pequena casa, era a sede da OAB Guarulhos, na rua Otávio Forghieri, ao lado do velório. Era pequenininho. Depois ela passou ali na Paulo Facini, depois próximo da Dom Pedro, e agora ele está em 2 prédios na rua IP. Foram 4 sedes ao longo de 20 anos. Isso quer dizer que a OAB Guarulhos, ao longo de 20 anos, cresceu muito. Eu pergunto a você, se nós tivéssemos feito uma sede própria há 20 anos atrás, essa sede estaria ou não obsoleta? Eu não quero aqui fazer juízo de valor, mas eu quero propor o debate.
Um debate aberto, honesto, inteligente, com cifras, com contas. Nós precisamos de uma sede com 2.000 metros quadrados. Ela precisa estar próxima ao fórum. Quanto é o custo disso? Quanto que é o custo do metro quadrado próximo ao fórum? Agora, estão comparando, e tem isso na rede social, com sedes do interior. Se trata no interior de pequenas casas, que o valor do metro quadrado é infinitamente menor do que em Guarulhos. Então, o que eu coloco aqui, volto a repetir, não é nenhum juízo de valor. Eu proponho um debate honesto, inteligente, com números. E se a advocacia entender que o melhor é a sede própria, nós vamos lutar por isso e nós vamos juntos, de um lado, de outro, todos juntos, unidos, de mãos dadas, falar com São Paulo, que é quem detém a competência para nos auxiliar nesse projeto. Muito bem, nos acompanhando aqui quem? César Faustino, a OAB Guarulhos, também participa intensamente de diversas campanhas sociais. Tiago Maia, Dr. Ferrari, por que o senhor escolheu Abner para apoiar e quais são as mudanças que vão ser feitos se caso o senhor for eleito e quais as melhorias para a população nessa área de advocacia? Poderia especificar? Pergunta do Tiago Maia. Olha, como eu já falei em algum começo... Só faz uma resumão. Veja só, nós temos uma diretoria executiva com 5 elementos e ali nós deliberamos, e eu, na qualidade de presidente, né, optei por escolher aquele que ali naquela diretoria todos eles estariam aptos a serem líderes e cabeças de chapa numa eventual campanha, né, um pré-candidato. Entretanto, todos nós discutimos e debatemos e eu concluí juntamente com eles que o Abner tem as melhores condições, até porque ele não basta querer, ele pode ser candidato, ele deve ser candidato, e, enfim, e ele leva isso em consideração. E os predicados todos do desempenho, dos trabalhos, enfim, a mente brilhante que o Dr. Abner tem, da capacidade de interlocução com o Estado, com a advocacia, também com a sociedade, é um encaminhamento dado naturalmente. Então, os projetos existem projetos que estão em fase inicial de trabalho e que vão progredir e vão evoluir, e o Abner está ali à frente, ele pode dizer aí algumas ideias a respeito de projetos, e entretanto, nós temos frentes de trabalho que estão por emergir. Tivemos, evidentemente, algumas dificuldades por causa da pandemia, mas nem por isso deixamos de colocar em prática os grandes projetos. Carlos Eduardo está mandando um abraço para nós. Dr. Ferrari foi um ótimo presidente. Rodrigo Cunha, eu quero uma caneca, Roberto. Vem buscar, doutor. Rodrigo Cunha. E Maria Silva está mandando um abraço para Abner Vidal. Doutor Abner Vidal, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Roberto. É uma grande honra e, caso necessário, eu terei a maior honra de voltar aqui para bater um papo contigo. Vamos sim, doutor Ferrari. Obrigado. Eu que agradeço, principalmente para poder passar as nossas ideias aos seus telespectadores do Canhão da TV Guarulhos.